E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E de repente você precisa saber por quanto tempo você deve maturar o seu queijo vegetal para que ele seja o melhor que você já comeu. E aí, tem algum número exato para isso? Verdade é que não. Na verdade, depende de vários fatores e é importante você entender quais são esses fatores para aí sim você determinar por quanto tempo você quer curar o seu queijo vegetal. Na verdade, o que mais pega para essa questão é o seu objetivo com o processo de cura. O que você espera que o seu queijo vegetal seja no fim das contas? Qual é o objetivo a ser alcançado? Você precisa ter aquela casquinha mais dura e o interior mais macio? Ou você quer ele como um todo, sem casquinha nenhuma, mas que ele seja um pouco mais firme ao passar do tempo? Tudo isso daí vai implicar no processo que você vai colocar ele de maturação. Então, dentre esses objetivos aí, você pode ter pelo menos dois grandes pontos para pensar. O primeiro é a questão da consistência. Tá? Qual é a firmeza que você busca para o seu queijo vegetal? Então, claro, se a gente dá mais tempo, para um queijo vegetal curando, a tendência é que ele fique mais firme. Mas, se a gente pegar duas situações diferentes, não necessariamente a que tenha mais tempo vai trazer como resultado algo mais firme. Olha só o que eu acabei de falar, hein? E isso porque um dos fatores que depende o processo de cura é a umidade relativa. Quanto mais baixa for a umidade relativa, mais rápido o seu queijo vegetal vai secar. Quanto mais alta for a umidade relativa do ambiente em que ele está, mais demorado vai ser esse processo de cura, mais demorado vai ser a sua secagem. Então, se você tem essas duas realidades, uma com uma umidade relativa mais baixa e outra com uma umidade relativa mais alta, pode ser que, vamos colocar um mês para essa umidade relativa mais alta e 20 dias para essa umidade relativa mais baixa. Ao fim desse tempo, quem está em umidade relativa mais baixa vai estar mais firme do que quem estava nessa umidade relativa mais alta. Tá? Isso porque quando você tem esse ambiente de uma umidade relativa mais alta, a perda de água vai ser mais lenta. E o contrário também acaba sendo verdadeiro. Se você tem uma umidade relativa mais baixa, a perda de água vai ser um pouco mais acelerada. Então esse é o primeiro ponto a levar em consideração, a questão da consistência. Agora, depois disso, também tem a questão do sabor. Será que dá certo de desenvolver sabores ao longo de meses? Claro que dá. Só que para isso acontecer, você precisa ter bactérias específicas para o processo de maturação. Porque do contrário, você pode ter alguns sabores que vão se desenvolver ao longo do processo que não vão ser tão interessantes assim. E isso principalmente falando de fermentação selvagem, quando você não conhece os micro-organismos que estão ali. Tá? Você não sabe ao certo quem está lá, qual é a proporção que ele está lá. E aí, você dando um tempo maior, você está, na verdade, colocando o seu queijo vegetal ao acaso. Você não sabe o que vai acontecer. Porque pode ter algumas bactérias que elas vão continuar a fermentação, ainda que mais lenta, e no fim das contas, depois de 3, 4 meses, a hora que você prova, tem uma acidez que passou um pouco do ponto, perdeu o equilíbrio. Então precisa tomar cuidado com isso. Mas a questão é que o sabor ele vai evoluir ao longo do tempo. Então quando a gente tem um queijo vegetal de fermentação selvagem, você vai ali um mês e meio no máximo. Tá ótimo em relação a sabor. Depois tem a questão da consistência ainda para você colocar. Então por quanto tempo eu devo maturar o meu queijo vegetal? É um mês, 45 dias? Então, com fermentação selvagem, normalmente,
né? Assim, aconselho ser isso, mas nada impede de você testar maturações mais longas, claro. E inclusive até estimulo você a fazer alguns testes assim, sem dúvida nenhuma, justamente para você perceber na prática o que eu estou falando aqui. Então, uma vez que você considera tanto a consistência quanto o sabor e leva em consideração a questão da umidade relativa, se ela vai ser mais alta ou se vai ser mais baixa, aí só vai ser a experiência que vai te dizer. E eu estou dizendo tudo isso para que você tome cuidado com alguns determinismos que são colocados em certas receitas. De falar, isso daqui precisa ser maturado por 30 dias, por exemplo, por 25 dias. E uma vez que você lê aquilo na receita, você vai seguir, obviamente, aquilo, e se sair 31 dias, ai, errei, né? Não é bem assim a coisa. Mas, quando você vê essa informação numa receita, você precisa se perguntar sobre quais condições que a gente está falando que a maturação deve ocorrer em 30 dias, né? Qual é a umidade relativa que deve estar ali? Ou melhor, quanto de circulação de ar tem que ter nesse recipiente maturador para a gente considerar esses 30 dias que a receita está propondo? Então é isso que a gente precisa ter em mente, e o maior ensinamento que você vai ter não é eu falando aqui como e quanto tempo que você deve usar para maturar o seu queijo vegetal, mas é você praticando, é você fazendo, é você curando o seu queijo vegetal e percebendo isso e, obviamente, tomando nota de tudo isso que você está fazendo, né? Ah, mas eu não tenho um higrômetro para medir a umidade relativa. Você não precisa de um higrômetro para saber o que está acontecendo, mas diferentes recipientes, né, diferentes configurações de recipientes para maturar, eles vão dar resultado diferente. E é isso que você precisa anotar, né? Estabelecer essa relação. Eu usei esse recipiente aqui para esse queijo vegetal e tive esse resultado nesse tempo. Maravilha, anota. Depois outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Depois de um tempo, você consegue ler aquilo lá e tirar muitas conclusões que nenhum livro vai ter esse tipo de ensinamento.